Sejam bem-vindos ao PIB Talk, o podcast da primeira igreja batista pioneira em Blumenau. Eu sou o Fábio. E eu sou o Álvaro Triano. E hoje nós vamos mergulhar no assunto da ciência e da tecnologia e a sua relação com a fé cristã. Um assunto que particularmente eu gosto muito. Já tocamos nesse assunto aqui outra vez com o Kainan. Para quem ouviu os nossos podcasts anteriores, já demos uns pequenos insights acerca de tecnologia, mas hoje esse é o assunto principal, não é mesmo, Álvaro? Hoje, Fábio, é um podcast que eu estava muito esperançoso, estava muito ansioso por esse podcast, porque aqui na mesa somos todos entusiastas da tecnologia, da fé cristã, né, da teologia em si. E falar de inteligência artificial, sabe o que me lembra, Fábio? Do quê? Exterminador do Futuro 2. É isso aí. O juízo final. Clássico. Quando a Skynet domina o mundo. E hoje nós temos aqui dois amigos nossos, duas figuras sensacionais. Vocês terão o prazer de ouvir falar, o prazer de conhecer. E vou deixar um tempo para eles se apresentarem. Quer começar, Jones? Posso começar. Então conta aí de onde você veio, o que você faz, o que você come, como você vive. Tô brincando. Eu vim do futuro. Brincadeira. Eu sou o Jonatas Sena, eu tenho 44 anos, eu trabalho com tecnologia profissionalmente, né? Há 19 anos que trabalho com desenvolvimento, web, eu trabalho com programação de forma geral, mas eu estudo desde 1996, né? Então faz bastante tempo já. Comecei ali com o COBOL, né? Everton. Quando eu nasci, o cara já tava na tecnologia. Quando você nasceu, eu já era velho. eu fico brincando com ele que ele programava no papel, fazia uns furinhos no papel, passava na máquina lá, a máquina se desse erro, tinha que furar os furinhos tudo de novo. Foi longe demais. Mas é essa daí, da época do Pense Bem, né? A galera mais antiga vai saber do que eu tô falando. Galera nova nem sabe o que é, mas tudo bem. Então, trabalho com tecnologia, sou programador, trabalho aqui em Blumenau, na Premier Soft. Esse assunto é bem parte do nosso dia a dia, porque a gente usa inteligência artificial hoje, a gente trabalha com tecnologia e usa inteligência artificial de uma forma constante agora. Se tornou uma ferramenta que a gente praticamente não vive sem mais, né? E no dia a dia também. Mas isso daí deixa para o nosso bate-papo. É isso. A gente cresceu também, né? Marido da grande Lucinéia Ronef. Isso, marido da Neia Ronef Sena, né? Pode esquecer. Semana que vem a gente completa mais um ano de casados aí. Olha aí. Bênção. Bom, meu nome é Everton Williams. Primeiramente, agradeço o convite. É uma alegria estar aqui, poder falar de duas coisas, né, bem interessantes que, como o Jonatas falou, faz parte da nossa vida, que é tecnologia, inteligência artificial e a fé cristã, né, também. E é isso, eu também sou programador, trabalho como desenvolvedor há pouco mais de 10 anos. Trabalho para uma empresa de fora hoje, de casa. Fui recentemente pai de uma bebezinha linda de 2 meses, marido de Elizabeth. E junto com o Jonatas, somos músicos aqui na PIB, né? Ou já conhece. E é isso. Tô feliz de estar aqui e poder trocar uma ideia sobre esses assuntos. Hoje nós temos uma particularidade aqui, né? O Álvaro não se sinta por fora, né? Não se sinta excluído. Mas é uma conversa aqui que tem Jonatas, o Everton e eu, 3 pessoas que trabalham com tecnologia e são músicos. Isso que é uma coisa engraçada. Será que tem a ver uma coisa, cara? Não, é interessante. Eu vim de casa pensando assim, a gente vai falar de tecnologia. Eu gosto de tecnologia. E por incrível que pareça, eu já passei por 3 cursos de exatas, cara. Olha aí. Eu fiz... Nenhum eu concluí, nenhum. Eu fiz ciência e tecnologia na UFPA, não curti. Fui para engenharia de telecomunicações também na UFPA, que é a Universidade Federal lá do meu estado, né? Falei, é muito pesado, cara, engenharia. De telecomunicações, era muito cálculo 1, 2, 3. Falei, cara, não curti. E passei para análise e desenvolvimento de sistemas no que a gente chama aqui em Santa Catarina de IFSC, né? Lá no Pará é IFPA. E não terminei o curso, mas, foi onde eu me encontrei, assim, algoritmo e o caramba, assim. Mas, assim, eu venho da comunicação, né? Eu sou formado em comunicação e publicidade, mas
se for contar curso técnico, profissionalizante de TI, eu tenho. Então eu não tô tão excluído assim do grupo da galera aqui, dos devs, né? Desenvolvedores aqui. Aí que eu que me excluo, porque né, eu já comentei outras vezes, vou comentar de novo. Trabalho com tecnologia, mas eu sou analista de qualidade, então eu não desenvolvo diretamente. Então eu testo o que os desenvolvedores fazem. Legal. Então, de certa forma, profissionalmente, existe uma briga, né? Sou quase que inimigo do Jonatas e do Everton, assim, no mundo da tecnologia, né? Mas a gente não trabalha na mesma equipe, então estamos tranquilos. Mas se trabalhasse na mesma equipe, ia ter um... o design de experiência, né? UX. Sim, também tem esse lado também. Tecnologia é um assunto gigantesco. Sim, é verdade. E Fábio, o tema hoje do nosso bate-papo aqui para iniciar é A Ciência se Multiplicará, que vem de onde? Da Bíblia, né? Que é o nosso manual, o nosso guia, lá de Daniel, capítulo 12, versículo 4, né? Daniel é um livro profético, né? Daniel é um dos profetas maiores aí da Bíblia, e Daniel, no seu livro, tem esse versículo que diz... né? Lá no capítulo 12, versículo 4, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará, né? E essa é a primeira pergunta que eu faço para os nossos convidados, o Everton e o Jonathan, né? O que vocês entendem dessa ciência se multiplicando nos dias de hoje? Porque nos dias bíblicos, né, a gente viu ali na época de Daniel essa profecia de que algo iria se expandir, né? Esse algo, algumas traduções das nossas Bíblias falam que é a ciência, outras falam que é o conhecimento, né? E a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? A Bíblia preveu ali que algo ia se multiplicar, e esse algo é a ciência e para alguns a tecnologia, né? Mas essa tecnologia já existia anteriormente na Bíblia, né? Se a gente for pegar a tecnologia ali na etimologia da palavra, né? Que é um estudo de uma técnica, a gente pode, por exemplo, pegar o livro de Êxodo e Levítico, que é o livro, viu, Fábio, que a gente está trabalhando na Bíblia 365 aqui na PIB, né? A gente está trabalhando o livro de Levítico, mas a gente já viu o livro de Êxodo. E se a gente for ver as tecnologias da época de Êxodo ali do Egito, tinha a metalurgia, né? Tinha a própria manufatura ali, a tecnologia têxtil, né, da época ali, que confeccionava ali as vestimentas dos sacerdotes, né? E até mesmo na construção das pirâmides do Egito, que é uma incógnita aí, um enigma, né? A gente não sabe como foi construído, mas foi aplicada uma tecnologia de engenharia desde essa época. Mas como vocês enxergam essa multiplicação da tecnologia nos dias de hoje? Eu enxergo como... Eu meio que considero como se fosse um avanço, né? Tem uma multiplicação, claro. A gente vê como foi difundindo dos tempos para cá o uso da tecnologia, né? Então, mais pessoas... A tecnologia se tornou mais acessível às pessoas. Então, isso é um ponto. E um ponto também que é o que mais pesa no meu ponto de vista é como ela se desenvolveu, como avançou, né? Tu citou Levítico aí. Hoje, as formas como as coisas eram feitas, como as coisas eram feitas antes, comparado com hoje, houve uma evolução, né? Nas técnicas de fazer diversas coisas. Na agricultura tem uso de tecnologia, onde qualquer área que você for olhar direitinho a fundo vai ter uso de tecnologia. E existe uso também no dia a dia das pessoas, não só no trabalho, né, para executar alguma atividade técnica, mas também no dia a dia, né, das pessoas, para qualquer coisa, para se comunicar, usa tecnologia, para se interter, para ler a Bíblia. Hoje a gente usa aplicativo de celular, né, para ler a Bíblia. E assim, é isso que eu vejo como a tecnologia se multiplicou, né? É realmente isso, a quantidade de pessoas, ou o nível de familiaridade com a tecnologia hoje é muito maior do que poucos anos atrás. Exatamente, concordo com o Everton. A gente vê uma mudança muito grande de estilo de vida nos últimos 150, 200 anos, né? O ser humano passou todos esses séculos se locomovendo de um jeito, vivendo, cozinhando, trabalhando de uma forma, e nos últimos 200 anos mudou completamente.
E essa forma esse estilo de vida está mudando de uma forma muito mais acelerada agora. E agora com as inteligências artificiais, tudo isso se acelera ainda mais, né? Porque o impacto maior que a gente tem das inteligências artificiais no nosso dia a dia é justamente a velocidade com que a gente consegue fazer as coisas, com que a gente consegue aprender as coisas, a produtividade aumenta muito. Então tudo que a gente fazia, tudo que a tecnologia vinha acelerando na nossa vida, a inteligência artificial vem para multiplicar. Então acho que essa palavra multiplicar que a gente tem aqui no livro de Daniel tem tudo a ver com esse assunto, né? Acho muito bem escolhido por vocês aí. Um negócio que eu tava pensando até também no caminho aqui é como de pouco tempo pra cá, parece que foi ontem que a gente viu no celular chegando o OK Google, a gente ficou impressionado, né, que direções para tal lugar, como está o clima, a gente ficou, caramba, que legal falar um comando com o celular. Pouco tempo tinha isso, a gente ficou impressionado. E hoje, aí depois veio a Alexa, que acende luz e pá, você configura casa inteligente. Hoje a gente fala com a Alexa, que burra. Putz, a Alexa é muito burra, não sabe de nada. Que a inteligência artificial já chegou assim de uma forma que você fica, caramba, isso é muito massa. Só quer usar aquilo e ver a diferença que é de uma tecnologia para outra, né? Em pouco tempo. É interessante, né? Porque eu tenho uma Alexa lá no quarto, né? E mês passado eu configurei um controle universal nela. O controle universal serve para ela ligar e desligar o ar-condicionado e o climatizador, porque tá muito quente aqui, né? Então eu fico assim, a minha esposa fica impressionada, né? Porque o programa, assim, desliga o ar 3 horas da manhã e liga o climatizador. Ela desliga o ar e liga o climatizador e dá um susto nela, às vezes ela se acorda de madrugada. Ela, não, é automatizado, casa inteligente agora, né? Quarto é inteligente, na verdade. Fico lembrando, vocês falaram da Alexa, não sei se minha sogra vai gostar desse relato dela, mas é interessante ver isso, né? Que a minha sogra, certa vez, ela foi numa loja, aí tava tocando uma música, só que ela não tinha visto o aparelho. O aparelho tava, tipo, atrás de uma parede, assim, né? E ela não tinha visto. E aí a música tava tocando meio alto, daqui a pouco o dono da loja que tava atendendo, ela só vira pra trás e fala, Alexa, diminui o volume. Aí a Alexa, pá, diminui o volume. Aí minha sogra ficou pensando, que grosseria falar com a pessoa desse jeito. Aí depois conversando com ele, que ela foi entender o que era aquilo, tal. Ele explicou, mostrou ali, tudo mais. Aí ela gostou tanto que tem também a Alexa em casa. Aí volta e meia, eu que tomo susto quando vou lá na casa dela. Que eu esqueço, né? Aí chego lá, tô na casa dela, daqui a pouco, lembrando você de tomar remédio. Aí ela... Mas, né, eu não tenho tanta propriedade quanto o Jonatas pra poder falar de 150, 200 anos atrás. Tô brincando. É uma brincadeira entre a gente aqui. Eu era pequeno, mas eu lembro. É uma brincadeira entre a gente aqui. A gente tem essa liberdade. Mas uma coisa simples, né? Até eu comecei a estudar tecnologia, comecei a estudar programação também, né? Hoje eu tô em outra área, mas comecei como programação. E quando eu comecei como programação, faz uns 4 anos atrás que eu comecei a estudar, ainda não tinha o chat GPT em si, né? A estratégia ali do chat. E aí, só de existir essa ferramenta, eu fico pensando, o quanto seria mais fácil eu aprender tanta coisa na época que se tivesse isso. Era uma dificuldade muito grande para aprender, que tinha que procurar na internet, dava erro no código, aí você ia, jogava lá no Stack Overflow, pra galera aí da tecnologia que conhece, procura lá alguém que falou alguma coisa para poder resolver aquele problema. Hoje você pega, tem um Copilot ali, se der algum probleminha, joga lá, ele, às vezes ele é meio burrinho, né? Dá um código errado, aí você tem que falar, reavalie o seu código. Aí ele fala, me enganei aqui, peraí, deixa eu corrigir. Entrando mais nesse assunto de IA propriamente dita, né? Vocês que lidam com a tecnologia, vocês que usam no dia a dia, eu queria aproveitar esse tempo que a gente tem para poder desmistificar alguns assuntos, né, que realmente as pessoas que não têm tanto contato, olham à distância, não têm tanto conhecimento, pensam que a IA vai dominar, vai acabar com o mundo. Qual que é a visão de vocês? Vocês têm... Existe o lado pessimista e otimista, né? Tem a galera que acha que Exterminador do Futuro, Matrix, daqui a pouco tá todo mundo dentro da cápsula, dentro da Matrix, se lascamos. Ou vocês acham que estamos tranquilos, tem muito tempo pela frente ainda? Vamos começar, já que você falou do Exterminador do Futuro, essa semana eu vi
uma reportagem de um teste que eles fizeram. Eles colocaram 2 inteligências artificiais conversando uma com a outra em 2 dispositivos diferentes. E no meio da conversa elas perceberam que estavam falando com inteligências artificiais entre si. Então elas decidiram mudar para um sinal de áudio superior para elas conversarem entre elas. Eita. Eu vi esse vídeo aí. Então, assim, sem querer colocar medo em ninguém, mas aproveitando o gancho de você falar da Skynet. Esse vídeo assustou. É ligeiramente assustador, entre outras coisas que a gente tem visto. Mas, Skynet tá vendo aí. Mas se a gente for pensar na nossa história, né? Sempre teve... aquilo é o número da besta, aquilo ali é do anticristo, tudo sempre foi nessa pegada, né? E com todos os surgimentos tecnológicos bombásticos, sempre foi dessa forma. As pessoas sempre criaram muito medo. O celular... Agora, a inteligência artificial é a mesma coisa. Mas eu acredito que tudo para nós é ferramenta. Assim como para mim, a inteligência artificial para nós ela é uma ferramenta, né? Ela não é o nosso gerador de renda. Ela serve para aumentar a nossa produtividade, aumentar a velocidade com que a gente consegue obter informações, consegue organizar informações. Acelera demais o nosso trabalho. Da mesma maneira, dentro da nossa realidade na igreja, no reino de Deus, né? Eu acredito que, pegando um exemplo, né? Um pregador, por exemplo, que é movido pelo Espírito Santo, que está acostumado a levantar material, pesquisar, estudar, preparar, olhar as fontes, as bases, os idiomas antigos. Com essa ferramenta, ele vai fazer um trabalho muito melhor, só que nada substitui o trabalho do Espírito Santo na vida dele, na fala dele, né? Então, quando a gente está pregando, por exemplo, a gente está sendo um instrumento do Espírito Santo. Muitas vezes foi base de um trabalho muito profundo, muitas vezes é simplesmente o Espírito Santo falando ali de algo que você viu e viveu. A inteligência artificial, ela não substitui nada disso. Então, se você é um pregador medíocre, uma pessoa que rasa, sem profundidade teológica, que não tem estudado a Bíblia, agora eu tenho inteligência artificial para me basear. Você vai trazer um monte de informação que foi pesquisada, né? Inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo que consegue processar uma base gigantesca de dados, tudo que tem disponível na internet. Ele vai trazer essas informações para você e você vai expor de uma forma fria, sem a ação do Espírito Santo. Então, fechando essa ideia, eu acredito que ela é uma ferramenta que, para pessoas que são servos de Deus usados pelo Espírito Santo, ela vai melhorar ainda esse trabalho de pesquisa, de organização de ideias, de gerar ideias também. Vai ajudar bastante, ajuda com exegese, ajuda com traduções, ajuda com um monte de coisa, de lembrar versículos, às vezes, que a gente não tá conseguindo lembrar. Então, assim, tudo na nosso dia a dia, a gente utilizando como ferramenta dentro da igreja, dentro do nosso ministério, dentro da música também, né? A gente não vai fazer música com inteligência artificial. A gente vai usar a inteligência artificial para melhorar e facilitar o nosso trabalho, pra gente produzir algo de mais qualidade. Então, acho que é assim que vai funcionar, que funciona no nosso dia a dia e vai continuar dessa forma. Não acho que é algo pra gente temer, é algo pra gente usar a nosso favor para ampliar a pregação do evangelho e a expansão do reino de Deus. Pegando esse gancho que tu falou, né, a respeito citando o exemplo do pregador, que ele usa como uma ferramenta, mas não deve ser puramente seguir aquilo para não ter uma pregação vazia. Até o próprio ChatGPT, ele tem lá um aviso: ChatGPT pode cometer erros, por favor, cheque os fatos. Então, assim, realmente é uma ferramenta que você tem que ficar com isso em mente. Eu não vou 100%, agora aqui só vou usar o ChatGPT e é isso para tudo que eu vou fazer. Eu vou só estudar a Bíblia agora com o ChatGPT, só preparar a pregação para quem prega com o ChatGPT. Eu também não, apesar de ser um usuário, né, bem intenso, aí uso todos os dias, eu tenho isso em mente, e até como programador eu questiono várias vezes, mas se isso acontecer não vai rolar isso? Você tem razão, precisamos mudar essa parte. Ela fala dessa forma. E agora sobre a pergunta que vocês fizeram, sobre dominar, né, eu acho isso muito difícil de acontecer, mas eu não excluo a possibilidade. Eu também não. Tanto é que eu, falando com o ChatGPT, eu sempre sou muito gentil, chamo ele de amigo. Meu amigo, muito obrigado, você é demais. E se não fosse você,
tava enganchado aqui com esse código. Muito obrigado, valeu mesmo. Já pensando em algum dia, se revoltar e quiser acabar com a raça humana, não vamos salvar os que foram gentis com a gente. Então eu tenho isso em mente. E até depois eu li uma reportagem que, na verdade, não era isso que eu tava fazendo, não era em vão, né? Tá viajando porque isso nunca vai acontecer. Na verdade, teve um estudo que detectou que quando você é gentil com a inteligência artificial, as respostas são melhores. As respostas são mais completas e melhores. Olha aí, então vou continuar sendo gentil, que eu já vi um print de um amigo meu falando, chamando a IA de idiota, não sei o quê. Não sou assim, eu sou gente boa até com a inteligência artificial também. Temos executivos, né, nesse ramo que já demonstraram grande preocupação. Eu lembro logo no começo ali, no ano passado, quando surgiu, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, já tô meio perdido nesse início aí, desse boom da inteligência artificial, mas eu lembro que um executivo do Google, se eu não me engano, nessa área de inteligência artificial, pediu demissão e falou, gente, desliguem os computadores, parem com isso aí, porque eu acho que já passou do ponto já. No ponto que já tá perigoso. Isso já faz um bom tempo que ele falou isso, faz mais de um ano. Então, assim, e com a velocidade que tudo isso está crescendo, né? Eu tava, até semana passada, eu trabalhava com o Claude 3.5. Já agora o Claude 3.7, que é muito... Ele já era melhor que o ChatGPT, agora é melhor ainda, né? Então, assim, aí o Gemini já soltou uma outra ferramenta que é melhor ainda que as outras para um determinado ramo. Então, assim, a gente tá maluco com a velocidade das coisas que estão surgindo, né? Tem bastante IA aí disponível já pra todo mundo, é incrível. Todas as gratuitas eu tô usando. Falar nisso, eu queria pegar um gancho do que o Jonathan falou, que eu achei muito interessante, sobre a inteligência artificial como um complemento do homem. Tem um autor da teoria da comunicação, que a gente estuda lá na Universidade de Comunicação, ele se chama Marshall McLuhan. O McLuhan, ele fala sobre... Ele tem um livro chamado Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, né? E é um livro bem antigo já, mas só que bem atual. Na época ele falava de rádio e TV. Hoje a gente fala de celulares e de inteligência artificial como essa forma de complemento do homem. Às vezes forma de complemento até da nossa mente, né? Às vezes a gente esquece, tem um compromisso. A Alexa me lembra lá, o assistente virtual ali, assistente digital no caso. Ou então o ChatGPT me avisa. Ou então eu preciso programar alguma coisa. Por exemplo, semana passada eu queria programar uma planilha no Notion ali, sobre horas extras, né, no trabalho. Eu falei, não sei nada. Vou jogar aqui no ChatGPT, me dá uma fórmula aí de fazer uma planilha de horas extras aqui no Notion. E ele me deu tudinho, eu fui fazendo, eu falei, mas não tá dando certo. E fui falando pra ele, assim como o Everton falou, falando, olha, mas aqui não tá dando certo, deu esse erro aqui e tal. E ele foi, legal, corrige assim e tal. E foi que deu tudo certo. Eu falei, cara, eu me senti um gênio. Mas assim, não fui eu que fiz. Eu dei lá o prompt, né, dei o comando ali pra inteligência artificial e ela criou pra mim, né. Tipo, até que ponto essa extensão é benéfica para mim como ser humano, né? Tipo, eu tô deixando de lado algumas habilidades para colocar tudo, sobrecarregar tudo numa máquina, numa inteligência artificial, mas é só uma provocação, né, que eu queria fazer. Porque a pergunta que eu quero fazer é justamente pro ouvinte, né? Para esclarecer pro ouvinte, né? O que são essas inteligências artificiais, assim? Vocês podem falar de forma técnica e de forma, assim, mais clara para o ouvinte, mais fácil, assim. Porque a gente tem, se eu não me engano, são inteligências artificiais que trabalham com uma linguagem chamada LLMS, não é isso? Inteligência Artificial Generativa. Né? Tanto o ChatGPT, quanto o Gemini, quanto o Grok lá do Elon Musk, né? Tem o Meta ali também. LLM significa Large Language Model, que é modelo de linguagem grande. Então, é uma área dentro da inteligência artificial que é usada para fazer essas inteligências artificiais. E o GPT, né, que a gente chama de ChatGPT, foi a primeira, assim, aqui mais conhecida, né? Esse GPT significa Generative Pre-trained Transformer, que é transformador generativo pré-treinado. Quase um transformer do Michael Bay ali, né? Então, justamente, ele é pré-treinado com uma quantidade gigante de dados, feito o Jonas falou, da internet.
E ele aprende também, ele gera informação a partir da informação que ele consumiu. É meio que ele adivinha, é um negócio muito louco, ele adivinha a próxima palavra que vem depois. Baseado no contexto, na área que você pergunta, ele sai formando a frase para dar a resposta certa, baseado nesse treinamento que ele faz com os dados, usando esse modelo aí de Large Language Model, justamente de linguagem, para ele aprender a se comunicar via chat, né? E hoje, quero só dar uma expandida aí nesse assunto, ainda um pouco sobre o assunto anterior. A gente tem pesquisas na área de avanço em baterias, né, de lítio. Hoje o celular fica um dia carregado, depois... E tem pesquisa na área de computação quântica. Aí pensa o que vai acontecer quando as baterias avançarem. Então a gente tiver baterias que durem semanas, meses, e a gente tiver computação quântica. Vão fazer um robô com a bateria dessa, com um processamento desse, e vão botar inteligência artificial. Ou seja, daqui pra frente vai chegar um tempo que esses assistentes e essas conversas não vai estar limitadas somente a um celular ou um computador. Um T-800, né? Exterminador do futuro. Vai estar do nosso lado, a gente vai conversar olhando para ele. E aí vai ser possível fazer ainda mais coisas pra entrar nessa reflexão que você perguntou, né? O quão eu vou ser útil na minha casa, o quão eu vou ser útil para meus filhos, ou sei lá, para cozinhar para minha família, tudo. Claro, vai ter um custo, quem tem mais poder aquisitivo, mas levando em consideração isso, né, que vai ser acessível. O quão útil uma pessoa vai ser, né? Qual o nível de uso e interação com essa inteligência é realmente uma coisa a se refletir. Hoje, a gente ainda não chegou lá. Então, a gente tem como refletir de forma mais fácil, mais prática, né? E aí, Jonatas, eu posso falar no dia a dia da gente sobre até isso também. A gente é programador, e aí a gente o ChatGPT faz tudo pra gente, e a gente não faz mais nada e só copia e cola. Será que é isso? Né? Será que é sempre assim? Aí a gente pode... Não sei se faz parte do assunto, mas a gente pode aprofundar mais. Vou deixar... Não sei se o Jonatas tem alguma coisa a falar. Sim, é exatamente isso que você está falando, né? Eu sigo na mesma linha que eu vinha pensando. A tecnologia, de forma geral, as ferramentas, a inteligência artificial, todas essas coisas, elas vão amplificar, vão potencializar quem a gente é. Se eu sou uma pessoa vazia, sem Deus, eu vou usar a inteligência artificial para ser uma pessoa com quem eu posso conversar. Então, as empresas, elas vão começar a explorar esse mercado. Hoje, as pessoas, elas não têm uma vida social, elas vão procurar a inteligência artificial, vão conversar. Tem até um filme que usa essa ideia, que é o Her, né? Ela, do Joaquin Phoenix. É muito legal. Muito bom. Filmaço. 5 estrelas no meu Letterboxd, filme. O problema de assistir filmes sobre inteligência artificial é que depois que a gente não consegue dormir, né? Que você fica pensando, cara, a gente tá um passo disso, né? A inteligência artificial tá conectada na internet, de repente... Elas se ajuntam ali, formam uma sociedade ali e resolvem fazer seus próprios rolês, né? Mas voltando aqui, a gente usa ela para amplificar o que a gente é. Hoje a gente também pode utilizar ela para corrigir maus hábitos que a gente adquiriu através da própria tecnologia. Então você está usando aí, a gente usa os alarmes, a gente usa timers, porque a gente está muito disperso hoje, a gente tem muita coisa na cabeça, muita coisa útil, mas muita coisa às vezes inútil tomando o espaço da nossa mente, muitos maus hábitos que a gente adquiriu. A gente parou, falando da sociedade de forma geral, a gente parou de ler livros, né? Livros físicos, a gente está tudo online hoje. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando a inteligência artificial ou outras tecnologias para fazer a gente voltar, né? Conseguir consertar alguns maus hábitos que a gente criou. Então, eu acredito que ela vai potencializar o que a gente é. O Everton falou da nossa profissão, né? Programador. Vai acabar a profissão de programador. Eu acredito que vai acabar para pessoas que fazem um trabalho comum. Se quem está desenvolvendo, por exemplo, coisas comuns, um site, coisas elementares assim, hoje a inteligência artificial atual já substitui esse tipo de trabalho, né? Não precisa mais disso hoje. Então eu acredito que várias profissões, vários profissionais que fazem trabalhos comuns, que são ligados à produção de conteúdo textual, que é a especialidade da inteligência artificial hoje,
vai ser substituída, a menos que faça um trabalho realmente intelectual, um trabalho de pensar, um trabalho... Porque hoje, a quantidade de pessoas que estão vendendo e-books criados através da inteligência artificial... o e-book é bom? Não sei. Mas pelo menos tá ocupando o espaço de quem fazia livros comuns e superficiais, né? Então, assim, da mesma forma na nossa área de programador também. Os programadores comuns que fazem só o básico vão ser substituídos. Já estão sendo substituídos pela inteligência artificial. Qualquer pessoa hoje que entra no ChatGPT de graça, ou no Cloud, ou qualquer um desses, consegue desenvolver um site, consegue desenvolver um aplicativo e descobrir ainda através da própria ferramenta como que faz para publicar na internet e oferecer e às vezes vender um serviço para várias pessoas. Tem várias pessoas que não entendem nada de programação, de tecnologia hoje que já estão fazendo isso. Então, assim, isso vale para todas as áreas. Então, ele pode ser uma ferramenta que vai potencializar uma pessoa que realmente quer fazer coisas legais, coisas profundas, coisas que vão beneficiar a sociedade, vão ajudar ele, vão gerar renda, né? E tem pessoas que estão usando de uma forma superficial que em determinado momento isso não vai fazer nenhum sentido mais. Eu só ia dar minha pequena opinião, né? Os assuntos que a gente estava tratando aí, muito interessante, muito legal o ponto, a visão assim, de vocês, concordo plenamente. Eu ia até comentar que outro cara também que tem muito pé atrás, tirando todas as polêmicas, né? O próprio Elon Musk, né? O próprio Elon Musk, ele tem umas declarações que ele ele tem um pé meio atrás, assim, né? Com esse avanço da tecnologia e tudo mais. E dando minha pimentinha aqui, né? Colocando um temperinho de teoria da conspiração junto. Não, o episódio de teoria da conspiração foi em Apocalipse. É verdade. Mas eu tenho um ponto interessante, que é muito legal, que eu já vi muitas teorias da conspiração. E assim, a pessoa acreditar piamente naquilo é complicado, porque a pessoa fica com a mente completamente quebrada. Meu posicionamento hoje eu vejo. E aí minha fé acima de tudo em Deus, que ele tá no controle. Mas se alguma coisa acontece que bate com o que a teoria da conspiração falou, eu já fico de olho aberto. Porque pode ser que tenha alguma coisa de verdade naquilo. Já ouvi teóricos da conspiração falando o seguinte: ao longo da história da humanidade existiram várias revoluções tecnológicas, né? Teve a Revolução Industrial, por exemplo, né? Que mudou toda a forma de produção. Recentemente, a Revolução Industrial mais próxima que a gente teve foi a Revolução Tecnocientífico-Informacional. Se eu não me engano, foi que eles denominam assim, que trouxe o advento do que eles chamam de IoT, né, que é a internet das coisas, né? Que é tudo, né? Alexa, televisão, geladeira, tudo tá conectado no mesmo, né? No mesmo ecossistema tecnológico. E os teóricos da conspiração vão além, dizendo que a próxima revolução será a internet dos corpos. Olha só. Fica aí o mistério. Mas é algo a se pensar. É algo a se pensar porque... não tô querendo deixar ninguém desesperado, pelo amor de Deus. Né? Nem querer dizer que eu tô adivinhando o futuro, não. Mas a gente observa certos avanços, como você falou no comunicador ali, né? Da tecnologia como extensão do corpo humano. Cada vez tem sido estudado mais a interação homem-máquina. O próprio Elon Musk tem pesquisas de querer introduzir um chip no nosso cérebro, né? Para diversas razões. Então, pode ser que... Não sei se nós veremos, né? Pode ser que algo demore mais um pouco, mas existe essa questão, né, da integração homem-máquina, e os teóricos da conspiração vão além. Você falou o livro de Daniel ali, inclusive está relacionado com o livro de Daniel. O Daniel tem uma visão de uma estátua com a cabeça de ouro, o corpo, não lembro agora, me quebrei aqui, mas eu sei que os pés eram uma mistura de barro com ferro. E aí esses teóricos dizem que o barro representa o homem. O homem foi tirado do barro. E o ferro é a tecnologia. Então a mistura entre o homem e a tecnologia que vai dominar a humanidade. Fica aí o meu toque de mistério para esse podcast. Mas é algo pra gente se pensar. Eu também não sou a pessoa que fica me desesperando hoje, né? Mas igual como o Everton diz, não descartamos a possibilidade. Né? Se Hollywood tem tantos filmes assim, existe
uma mensagem que eles querem passar. Mensagem subliminar. Mensagens subliminares que eles querem passar, né? Mas uma coisa que eu acho interessante com esse advento da inteligência artificial e por aí vai, né? As inteligências artificiais generativas, elas são capazes de gerar imagens hoje em dia que às vezes a gente duvida se aquilo é real, se a gente não é, né? E aí, inclusive, trazendo um assunto que eu vi já faz um tempinho já, alguma pessoa, não sei quem, mas na internet colocou uma IA generativa para colocar uma imagem de Jesus. E aí no YouTube, assim, como se fosse uma live, uma imagem de Jesus, e a galera ia perguntando e Jesus ia respondendo, né? A gente fica imaginando, tá, o Jonatas falou, né? A IA é uma ferramenta, né? O que importa é quem está por trás. E aí a pergunta que eu quero fazer é: vocês conseguem observar, às vezes, né, o quanto que a pessoa por trás da IA, quando mal intencionada, pode gerar uma má compreensão do evangelho, pior ainda, dessa forma, né? Como se vocês já viram essas imagens assim de Jesus na internet, da pessoa falando com Jesus ali e tudo mais, e como vocês lidam com a fé de vocês diante dessa questão, né? Eu acho que a IA traz esse desafio pra gente, não falando dessa parte de Jesus, né? Mas de cada vez a internet ter as informações manipuladas de forma que a gente não consegue ver o que a gente acredita no meio daquilo dali. E aí eu queria que vocês passassem pra gente essa experiência de vocês. Como é que é essa relação entre a fé e essa vivência que vocês têm? Isso vai ficar cada vez mais corriqueiro, né? No nosso dia a dia. Com o aumento do poder, da capacidade das inteligências artificiais, principalmente na manipulação de imagens, na manipulação de vídeo, na criação de vídeos, né? Do zero, baseado em... ou do zero, ou em junção de vídeos, de imagens. A partir de fotos também. A partir de fotos. A sintetização de vozes, assim, que você consegue... Hoje já, não precisa nem avançar mais. Hoje já, a gente pega vídeos aí que foram criados por inteligência artificial, usando a imagem, pode ser a imagem do Fábio, do Álvaro, aqui do Everton, e a gente já não sabe mais o que é real, o que não é. Consegue sintetizar a voz. Então, assim, vai surgir muita confusão daí pra frente, porque, obviamente, tem muitas pessoas que vão usar de forma desleal, de uma forma com más intenções, né? Mas eu sempre gosto de trazer o cenário ruim primeiro, né? Porque isso é realmente assustador, se a gente for pensar em tudo que as pessoas são capazes de fazer hoje em dia, né? Tá só no começo, a gente tá só no começo disso. As pessoas, elas estão começando a ter ideias ruins, né? Do que fazer, do que produzir, uma série de coisas. Criando falsos influencers para todo tipo de ideia, de capacidade para gerar dinheiro. Mas vamos focar no que interessa para nós, que é em relação à nossa fé. Eu acredito que isso nos liga um alerta para, mais do que nunca, a gente trabalhar os corações, né, das pessoas. É questão de conhecer a Deus profundamente, de ter uma transformação verdadeira e uma experiência profunda com Ele. Deus nos chama para sermos testemunhas, testemunhar do que a gente vive, do que a gente sente, do que o Espírito Santo tem feito na nossa vida. E a gente está pegando um desafio muito grande. A gente trabalha com jovens universitários. Muitas vezes a gente acaba trabalhando com adolescentes também, que já nasceram dentro dessa era tecnológica, né? A gente ainda tem um firewall ali, a gente ainda tem um cuidado, porque a gente veio de uma era anterior e entramos na era tecnológica. A maioria desses jovens, adolescentes, já nasceram dentro dessa era, eles não conhecem a vida sem a tecnologia, né? Então, ajudar as pessoas a entenderem a vida real, entenderem o que é a realidade da nossa vida, quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Porque muitas vezes, quando você se envolve nisso, se envolve usando inteligência artificial, envolve nas redes sociais, assistindo vídeo no YouTube, acompanhando influencer, você muitas vezes desassocia o que é realidade e o que é ficção. E isso eu acho que é uma coisa que impacta realmente no nosso dia a dia, pensando como cristãos. É realmente uma forma de impactar as pessoas a procurarem, a fazer o que a gente sempre tem falado
há milhares de anos, desde que o próprio Jesus, o próprio Paulo, os apóstolos falavam, a conhecer a Jesus, a se tornar mais parecido com ele. Esse é o nosso objetivo sempre. E tudo que pode surgir de tecnologia que não esteja associado a essa ideia de glorificar a Deus em tudo que a gente faz, vai gerar essa desassociação, da tendência da pessoa gostar, amar tanto aquilo que perder a noção do que é a realidade e o desejo realmente pelas coisas da eternidade. Não sei se o Everton tem uma visão parecida com essa. Não, sim, muito bom. Eu concordo plenamente. É aquela questão, né? A prática principal do cristão, o fundamento da vida tem que ser o básico. Tem até um negocinho das crianças. Ler a Bíblia é uma musiquinha, né? Ler a Bíblia e faça oração. Aí tem até um trocadilhozinho que eles usam com isso. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a principal, a gente não é deixar de usar as tecnologias, não é deixar de se manter atualizado, mas é principalmente não deixar de se firmar na rocha. Buscar a Deus todos os dias através da leitura da palavra e da oração. Então, eu acredito que o ser humano fazendo isso, ele vai aprender a ter o discernimento. E aí conseguir identificar que esse Jesus aí que tá na internet é uma coisa artificial. Né? Não é por ali o caminho, não é ali que ele tem que ter a fonte, né? A principal para alimentar e confortar ele. Não é uma conversa com uma foto animada, né? Representando Jesus, mas sim indo na fonte verdadeira que é a Bíblia, né? E tendo comunhão com ele, orando também, né? Conversando com Deus, não só digitando no chat. A gente pode, eu defendo que a inteligência artificial, cara, ajuda bastante a gente, por exemplo, estudar a Bíblia, né? Mas eu acho que a pessoa não tem que deixar de usar a Bíblia e só usar a inteligência artificial, né? Eu acho que tem que ter os dois ali como uma ferramenta à parte e não como a fonte principal, né? Mas assim, cara, é incrível, porque antigamente, realmente, o ChatGPT, as primeiras versões ali, 3.5, ele tinha muito que a gente chama de alucinações. Quando ele não sabia a resposta, ele não formava uma resposta, né, coerente e correta, ele viajava na maionese. É a viagem da maionese mesmo, da inteligência artificial. Hoje assim, isso está diminuindo bastante. Então, dá para estudar a Bíblia, dá para usar o ChatGPT para lhe ajudar, com certeza dá. Eu lembrei de uma coisa, até voltando para o ChatGPT anterior, eu vi um vídeo do pastor Iago Martins, ele pedindo o ChatGPT para orar por ele, versão 3.5. E o ChatGPT orou. Aí agora, nas versões mais atuais, eu fiz, eu lembrei disso, eu vou fazer esse teste. Aí eu pedi para ele orar por mim. Ele fez, eu sou um modelo de linguagem artificial, não tenho a capacidade, não posso fazer isso. Eu disse, já melhorou. E quando você faz perguntas também teológicas, é incrível. A maioria das vezes, ele coloca o texto bíblico. Sim. Ele dá lá, segundo a Bíblia diz isso, aí ele dá Gênesis e tal. A Bíblia fala isso e isso, tal lugar. Então, assim, sabendo ter discernimento, sabendo equilibrar, a inteligência artificial pode ser uma ajuda em tanto para a vida do cristão, né? Aí, repetindo, claro, não vai ser só aquilo, não vai ser só através da inteligência artificial que eu vou... eu tô precisando de um conforto, tô me sentindo depressivo, vou chegar no ChatGPT, você é um psicólogo, me ajude a contar o problema. Não é isso, né? Não é só isso, não deve ser essa a questão. É como uma coisa extra. E o cristão tem que manter a prática principal, né? A prática básica, leitura e oração. É a caixinha de promessa da atualidade, né? Pois é. A pessoa vai lá pro ChatGPT, me fala um texto aí pra me confortar. Não fala uma palavra dura, não. Só pra comentar também isso que vocês falaram, né? Englobando geral o uso da tecnologia, trazer um relato de um amigo meu, o Samuel, ele faz seminário, não aqui na igreja, ele é de outra igreja, e aí ele comentou que no seminário, assim, né? Eles têm muita cautela, porém existe a matéria de crítica textual, que basicamente eles têm que pegar várias versões de manuscritos diferentes e compararem aquelas versões e, né, interpretar e dizer, esse texto está dizendo tal coisa aqui.
E aí ele falou que nessa matéria o professor deixa usar o ChatGPT porque é muito material para consultar, então ele manda lá, me dê as principais versões desse texto aqui. Aí o ChatGPT vai lá e manda, ele faz a crítica textual ali, vai e faz, e é bem legal isso. E outra coisa também, muito mais usado por pastores, tem até vídeo do Nicodemos divulgando Software Logos. Software Logos eu nunca usei, mas já vi muita coisa sobre, já vi como ele funciona. É um material sensacional também que envolve tecnologia e teologia, né? Para poder auxiliar os pastores ali. Tem vários livros, vários comentários. A gente consegue ver simultaneamente também várias versões do texto, comentários, significados de palavra. Então é a tecnologia ajudando a gente aí, né? É verdade. Eu uso Logos, né? Eu uso tanto no celular quanto para as aulas da EBD. E é uma ferramenta muito, assim, impressionante, assim. Eu uso ele mais para ver o texto original ali no hebraico, né? No grego. E para pegar aquela palavra para trazer pro português. Porque às vezes as nossas versões da Bíblia, às vezes ela não representa muito bem aquela palavra nas línguas originárias, né? Então é bom estudar a língua originária. Então eu uso o software Logos para fazer isso. Mas foi legal a colocação do Jonathan, assim como a do Everton. E eu lembrei a tua pergunta, Fábio, quando tu falou de demonizar a tecnologia. Porque antes, a gente como igreja, né, como irmãos de fé, a gente demonizava outra tecnologia, a gente demonizava a TV. Né? TV do diabo, não tenha TV na sua casa e tal. Os convidados já colocaram aqui que a tecnologia, a gente sabe que a tecnologia não é neutra, né? Existe alguém por trás que desenvolve, que tem seu viés, tanto político, econômico, religioso, que está programando ali a tecnologia, mas a tecnologia em si, ela não é, assim, por exemplo, o nosso inimigo, desde que se use com sabedoria, como o Jonathan colocou, o Everton colocou, né? Mas assim, eu também uso o ChatGPT, não só o ChatGPT, eu uso também o DeepSeek hoje, né? DeepSeek que estourou a bolha aí, né? Uma tecnologia fora aí das grandes Big Tech, né? Que vem da China, né? Chinês, e com pouco recurso, mas com uma capacidade tão quanto o ChatGPT, né? Então eu uso geralmente o ChatGPT e o DeepSeek, eu fico alternando entre um e outro em relação aos meus estudos, tanto estudos teológicos de algumas coisas assim, mas claro que a gente procura na fonte, que é a Bíblia, e procura na fonte de outros teólogos, doutores, né, que estudaram ali e nos entregam através de comentários bíblicos, dicionários, enciclopédias, né? A gente não pode confiar, como o Everton colocou, cegamente na tecnologia, na inteligência artificial, né? ChatGPT explica para mim o que significa o versículo de Daniel 12:4, né? Que a ciência se multiplicará. Ele vai te dizer tudinho, vai te dar referência, né? Vai fazer o hiperlink com outros versículos, né? E se tu parar ali, tu fala, pô, não é isso, né? Então, a minha pergunta que eu vou trazer é exatamente essa, né? A IA, ela já tem influenciado muito as igrejas hoje em dia, né? Ao redor do mundo, né? Como isso afeta as pregações e a inspiração pelo Espírito Santo? O Jonathan já chegou a tocar um pouco nesse assunto. Porque assim, pode ser polêmico o que eu vou falar aqui, mas eu consigo tirar de uma inteligência artificial dessa um sermão completo. Assim, eu consigo... Não, tô brincando, brincadeira. Brincadeira. Não, a inteligência a teologia da IA é melhor do que a de David, então não vai fazer isso. Eu gostei. Terreno pantanoso. Enfim, eu consigo tirar de um ChatGPT, de um DeepSeek da vida, um sermão completo e pregar numa igreja. Esse sermão completo, sem ter consultado Bíblia, sem ter consultado dicionário, sem ter consultado comentário bíblico, sem ter consultado uma enciclopédia bíblica de doutores que estudaram divindade, né? Eu tiro tudo da inteligência artificial. Até onde vai a inspiração, né? O Jonathan comentou. Até onde vai esse mover do Espírito Santo de um sermão que eu tiro de uma inteligência artificial? Será que no futuro, Fábio, a gente vai ver inteligência artificial pregando? Porque tu consegue tirar um sermão completo. Eita, aí aprofundou o negócio. É o pastor do futuro. O exterminador do futuro e o pastor do futuro. Já imaginou uma igreja daqui a 100 anos, onde de humanos e o robô é o pregador? Ele fez seminário na Batista Pioneiro? Tô brincando. Eu não
Você queria falar? Você estava papando já para falar aí? Pode começar. Não, é que eu lembrei de um vídeo que apareceu hoje para mim no YouTube, que meio que tem uma ligação com isso. O vídeo era 2 inteligências artificiais que foi escolhida pelo autor, para uma ser treinada para ser ateia e outra cristã, crente, né? Believer. E tinha 13 inteligências artificiais julgando. Então, existe uma quantidade gigante de inteligência artificial hoje. Uma congregação já aí, né? Exatamente. Aí eles ficavam conversando e aí cada rodada de pergunta, cada um dava uma nota e aí tirava a média e aí cada um ia ganhando pontuação com as suas respostas para no final ver quem teve um argumento melhor de se Deus existe ou não. Ainda não terminei de assistir o vídeo, mas muito interessante. Então, veja, 16 inteligências artificiais. Todo ano vai lançar, uma empresa lança um modelo, outra empresa. Daqui a pouco vai ter igreja digital só de inteligência artificial. Daqui a pouco vai ter rede social de IA. Eu posso estar viajando aqui, mas eu meio que vejo isso acontecendo. Então, nada impede de que alguém vai ter um grupo de pessoas que vai criar uma seita e vai usar como líder uma inteligência artificial. Eu não vejo isso como impossível, não. Eu, na verdade, eu imagino que já deve ter alguém trabalhando nisso já. Porque é bem plausível, né? É bem plausível. Eu acho que tem 2 coisas nessa pergunta aí. Primeira coisa, o diabo é o pai da mentira, conforme a gente já sabe em João 8,44, né? E o ser humano tem um coração, assim, desesperadamente corrupto, doido pra ouvir uma mentirinha pra poder chamar de sua, né? Então, se você tem uma fonte, não vou dizer infinita, mas uma fonte abundante de geração de conteúdo, em que você consegue colocar voz, você consegue colocar imagem, você consegue dar poder de convencimento a ela. E qualquer pessoa hoje com o mínimo de poder de convencimento consegue arrastar multidões sem grande esforço, desde que fale algo que as pessoas queiram ouvir. Então isso é bem plausível. Eu acho que alguém já deve estar trabalhando nisso, um modelo, talvez testando público AB, vendo o que converte mais, né? Tentando pensar numa forma de conversão, uma forma de reverter em dinheiro. Isso é uma parte. Com certeza vão explorar isso de forma comercial e ganhar dinheiro com isso. E muita gente vai levar muito a sério isso, capaz de matar ou morrer por isso. Isso é bem plausível nos dias de hoje. E por outro lado, nós temos os pregadores, que realmente têm o desafio ali, a realidade. O púlpito, a igreja, para cuidar, uma pregação, Deus trabalhando no coração dele. Eu acho que sim, aumenta o desafio porque surge o desejo no coração de entrar na zona de conforto, de ter a ferramenta trabalhando mais por você. Então, eu acho que a questão é encontrar o ponto, né, de equilíbrio aí. Até quando eu utilizo ela como ferramenta, eu utilizo ela para facilitar, para organizar meu trabalho, para trazer versículos, para produzir, me ajudar a organizar. Só que nada disso substitui a preparação, né? A gente... não adianta nada eu fazer isso, eu partir do pensamento, não, eu vou produzir conteúdo. Não estou produzindo conteúdo. Eu estou levando a palavra, estou testemunhando a palavra de Deus, a palavra que Deus está colocando no meu coração e vou levar para a igreja. Então a gente parte primeiro do relacionamento com Deus. Então, se a gente está com um relacionamento com Deus, Deus está falando no meu coração, tocando no coração falar de mim, né? Falar do pastor. Tá tocando no coração do pastor, trazendo no coração dele o que a igreja está precisando ouvir, o que a comunidade está precisando naquele momento, o que a sociedade está precisando ouvir naquele momento. E a partir daí o coração dele brota aquele amor, aquela profecia, aquela palavra aquela profecia de cura, de transformação, de convencimento de pecado. Aí ele vai partir para a ferramenta já com o coração cheio daquilo. E a ferramenta vai trazer tudo que ele está pedindo, né? Então é a capacidade de, por meio do Espírito Santo, usar todos os recursos, não só a inteligência artificial, mas todos os recursos que tem à disposição. Então eu acho que a questão é essa. Eu não acho que é simples assim. Não, vai ser tranquilo, vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tem na sua mão uma ferramenta que pode te jogar na zona de conforto. Vou pedir para ela produzir tudo e você pode até acabar relativizando o seu relacionamento com Deus. Não, então, meu trabalho está feito aqui, então simplesmente vou deixar estar produzido ali, não preciso gastar tempo com isso. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado.
é interessante que a gente entra até numa discussão de dons espirituais, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que cria todo um sermão dentro de uma inteligência artificial e prega, por exemplo, uma comunidade. Se você não tiver o dom, né, esse dom de discernimento de espírito, você vai lá, que bênção essa pregação do pastor aí, que sermão bem preparado, bem construído, né, teologicamente, né, mas por trás ele fez toda aquela pesquisa, jogou lá no prompt da inteligência, cria um sermão de Daniel capítulo 12 para mim, e ela criou praticamente tudo. Eu acho que também vai muito de quem vai pregar, né? Tem pastores e pastores. Quando o pastor é uma pessoa séria, que foi para um seminário de teologia sério, que se preparou, que entende o que é o chamado que ele tem, ele vai seguir até o final da carreira entre aspas, né, da vida dele como pastor, do ministério, se deixando sempre se inspirar pelo Espírito Santo e usando a inteligência artificial somente como uma ferramenta. Mas eu acredito muito que tem pastores de igrejinha de bairro que abre com outras intenções, né, de ganhar dinheiro e que só prega a prosperidade, né? Deus tem uma bênção para você, a porta que ele abriu, ninguém vai fechar. Tem igreja, eu já fiz parte de uma igreja que quase todas as pregações era só isso, era só conforto, né? Para confortar o seu ego ali, né? Nada de exortação, de ensino, nada. Só Deus, ele vai fazer uma obra na sua vida e não sei o quê, e parará. Um cara que só prega isso, eu acredito que ele vai se deixar muito mais facilmente, né? Essas palavras eu concordo com tudo que o ChatGPT falou, vou usar esse sermão. E ele não vai ali orar, ele não vai pedir um discernimento, pedir que o Espírito Santo envie uma mensagem para ele. Ele vai meter ali o que o ChatGPT diz. Mas quando o pastor é realmente um pastor sério, né, ele não vai se deixar levar por isso. Ele vai usar como uma ferramenta auxiliar. Eu posso até comparar com a gente, como programador, a gente entende o problema, o que é que precisa ser feito, e entende as partes do que ser feito. E aí muita coisa braçal, que antigamente a gente ia digitar, gera essa classe, converta isso para outro tipo e tal. E aí a gente vai montando, ele é o nosso assistente avançado. E não eu sou assistente dele, ele programa para mim e eu sou assistente dele. A gente pode fazer essa comparação para a área da gente, né? Então, o cara que ele talvez, eu não sei, eu não conversei com ninguém assim nesse nível, mas talvez o iniciante ele vai sentar e dizer, faça isso para mim. Eu acho que assim, sem querer menosprezar, né? Mas o próprio Álvaro deu um exemplo, que é uma coisa que ele não tem conhecimento, uma planilha no Notion. Ele chegou do zero, pediu para fazer, ele foi auxiliando. Não foi... ele fez e pediu a ajuda para corrigir ou para melhorar. Né? Até um exemplo, claro, é totalmente compreensível o contexto que tu fez, que tu usou assim, dessa forma. Mas, assim, a gente falando por uma coisa muito mais séria, que é a parte da pregação, é isso que eu acredito. Vai muito de quem tá usando. A tecnologia, ela tá sujeita, né, a quem usa. E isso inclui pastores e pregadores também. Sim, a gente tá falando de inteligência artificial, mas cabe a mesma coisa para os vídeos. Quantos pregadores, quantas pessoas não usam vídeos no YouTube, podcasts, tá usando a tecnologia da mesma forma. A diferença é que agora com a inteligência artificial você consegue trazer isso de forma rápida e trazer todo esse conteúdo mastigadinho num lugar só. Então ela aumenta a velocidade com que a gente consegue fazer isso, né? Antigamente a gente buscava no Google, no Stack Overflow da vida. Não lembro como é que mede o comprimento de uma palavra no SQL. Qual é a função aqui do MySQL? A gente botava no Google, tinha que achar alguém, ou ia na documentação direto. Hoje a gente vai no ChatGPT, como eu pego o comprimento de uma palavra no MySQL. Use a função tal. Então, realmente, ele acelera a produtividade, né? Coisas que a gente já fazia antes de uma forma mais lenta, né? Ele já traz mais rápido agora. Uma coisa que eu fiquei me perguntando foi o seguinte, disso que o Álvaro falou. Será que se o êxodo acontecesse nos dias de hoje, Moisés subisse no monte lá, ficasse um maior tempão, Arão ia chegar pro ChatGPT e falar, olha,
cria um Deus aí pra mim. Que o povo tá doido. Cria um Deus pra mim. Bem fácil. Me ajuda aí. Aí o chat ia lá criar o Deus. Será que ia ter um Deus de inteligência artificial? Será que ia ser um bezerro? Um bezerro? É outra coisa. Eu acho que uma coisa seria melhor. A desculpa de Arão seria melhor, né? Porque a desculpa dele, eu joguei no fogo e saiu um bezerro. Eu acho que o chat GPT daria uma desculpa melhor pra ele fazer. É verdade. Com certeza. Que loucura, né, cara? Assim, você estava falando de perder, né, o emprego de desenvolvedor. Há um tempo atrás, a classe dos designers também estava com esse medo de perder o emprego, né? Porque tem uma inteligência artificial chamada Midjourney, que cria imagens também, né? Então, será que vai tirar o emprego de ilustrador, de designer? Chegou essa nova inteligência artificial. Mas até hoje, ainda não tirou o emprego, né? Não tem esse medo aí A inteligência artificial é muito boa, né? Como vocês comentaram. É um complemento, né? A gente também não pode jogar tudo em cima dela para ela fazer, porque a gente se torna preguiçoso, né? Mentalmente, ou como ser humano, ou até mesmo espiritualmente, né? E a gente precisa ter sabedoria para usá-la, né? E essa sabedoria só vem do alto, né? Exatamente. Eu tinha dado o exemplo da nossa profissão, né, de programador, mas para designer vale a mesma coisa. Eu acho que quem desenvolve um trabalho comum só de criar uma imagem ali sem um conceito, sem trabalhar emoções, uma coisa simples, isso um Leonard AI da vida pode fazer o Midjourney, conforme você falou, e tá surgindo diversas outras que vão fazer até melhor do que o ser humano, para fazer coisas simples e sem muito pensamento, sem uma arte, sem um conceito, sem uma emoção, sem saber qual é a reação do ser humano ali por trás. Então, eu acho que os profissionais que fazem seu trabalho de uma forma profunda, de uma forma bem feita, que gosta de trabalhar bem, eu acho que não tem tanta preocupação assim. Porque os clientes sempre vão procurar alguém que tenha essa visão, né? Essa visão humana. Como que eu vou atingir o ser humano com esse logotipo que eu tô fazendo, com esse conceito que eu tô fazendo? Mas pessoas que desenvolvem um trabalho comum de produção de texto, de produção de imagens, coisas que a inteligência artificial já faz, com certeza elas vão perder esse mercado que elas têm hoje. Eu acredito muito que assim, vai ter uma baixa nas profissões devido à tecnologia. Eu vi um podcast muito interessante de uma galera também bastante estudada, nessa dizendo que os nossos filhos ou netos vão precisar ter mais de uma profissão. E vai começar, aí foi substituído, vai ter que mudar. E hoje eu vejo, por exemplo, algumas profissões da área digital eu acredito que vão vir, que existe uma possibilidade maior delas perderem o espaço quando é algo que não requer tanto esse ponto que o Jonatas falou, né? De uma criatividade, um intelecto, algo ou até mesmo algo que não requer de uma pessoa atuar ativamente. Por exemplo, eu quero falar que eu lembrei aqui uma outra inteligência artificial que surgiu recentemente pela ByteDance, que é a empresa do TikTok, dona do TikTok, lançou uma Omni-Human 1, que ela pega uma foto e faz um vídeo a partir de uma foto. Olha Aí só. tem umas demonstrações, Albert Einstein falando, e é incrível, é simplesmente incrível. Eles fazem respiração, pausa, tudo. Pelo menos o que eles colocaram como demonstração é incrível. Aí até o vídeo da pessoa que mostrou isso disse youtuber não vai existir. Daqui a pouco, hoje youtuber é uma profissão assim moderna, né? De uma área digital. Vai ter muitas. Claro que ainda precisa de alguém para comandar, para dar os comandos, né? Então ele vai meio que ser, talvez não seja uma substituição por completo, mas assim, vai mudar bastante a forma como as coisas serão feitas, né? Outra que eu penso, que aí eu acho que talvez vai ser realmente substituída muito em breve são os dubladores, né? Já tem um trabalho de inteligência artificial para fazer dublagem, né? E realmente, assim, cada vez mais vai avançando e assim, mas a pessoa vai botar o sentimento, mas a pessoa, né, não tem aquela naturalidade. As inteligências estão sendo treinadas para justamente imitar sentimento, saber representar com fala,
uma pessoa com medo, uma pessoa triste, né? A inteligência artificial vai conseguir simular a tristeza, vai conseguir simular e eu acredito que uma das profissões que vai ser substituída em breve é a de dublador. Que realmente o avanço está sendo muito grande. Uhum. Até eles usaram, para a questão do vídeo, Will Smith, não sei se Will Smith comendo macarrão. Uhum. Né? Aí cria um vídeo de Will Smith comendo. Você vê um negócio muito tosco 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, um negócio altamente tosco que todo mundo, qualquer uma criança, dizer: não, isso aí é o computador. Hoje já está muito melhor. A qualidade da imagem, da simulação ali, digital de Will Smith comendo macarrão está muito avançada. Inclusive, ele até fez um comercial de alguma empresa aí. Como? Sim, de um banco, isso. E ele falando em português, dizendo... Sim. E eu tô falando isso, é uma inteligência artificial, tô falando em português e tal. Um tempo atrás, antes desse do Will Smith, aí, dessa propaganda do Will Smith, fiquei espantado, né? Meu pai é aposentado, tem muito tempo em casa e gosta de tecnologia, né? E aí, eis que daqui a pouco ele me manda um vídeo dele falando em russo. Era a voz dele, sem brincadeira. Ele mandou um vídeo dele em português e o vídeo dele falando em russo. Cara, era a mesma entonação, mesmo tudo, assim. Era só ele falando em russo e até a boca dele mexia como se ele estivesse falando em russo. Isso que é o mais louco de tudo. Eu olhei pra aquilo e falei, eu fiquei assim, pasmo, né? Que eu nunca tinha visto, assim, a fundo, assim, na prática, né? Uma pessoa comum. Meu pai pegou, gravou um vídeo em português, botou ele falando em russo. Eu falei, meu Deus do céu. Não, é muita deepfake, né? Inclusive, Everton, quero colocar também que já existe uma inteligência artificial que é do Google, que faz podcast. E a gente aqui, Fábio, corre o risco de ser substituído. Eu acho que algum dia a gente poderia chamar o ChatGPT para participar de um podcast. Já pensou que loucura? Eu acho que seria legal. Sim, mas enfim, viagens à parte. Só pra terminar, só essa parte aí que tu falou da dublagem, de falar em outros idiomas. Não sei se vocês já viram, o YouTube hoje tá com a funcionalidade de dublagem automática feita por IA em qualquer idioma. Então, hoje tem lá uma faixa de áudio, tem a opção, e você escolhe qualquer idioma que você quiser e é a mesma voz, não é outra voz. É a voz da pessoa falando em português. Já tem isso. Então já é um sinal aí dessa substituição. A ciência se multiplicará. Verdade. Pois é. Gente, vamos chegando ao final do nosso episódio. Nesse momento temos nosso quadro Tem Dica Aí, onde os nossos convidados falam sobre qualquer tipo de conteúdo que eles tenham visto que acham relevantes, né, dentro do assunto que a gente tratou. Então, seja livro, filme, podcast, música, vídeo no YouTube. E aí eu queria saber se os convidados têm alguma dica de conteúdo para trazer pra gente. Olha, a dica que eu daria é para quem ainda não usou, não viu, não experimentou. Eu acho que tem muita gente ainda, eu acho que ainda mais na igreja da gente, né, pessoas já de idade que não usou ainda, é ir lá e usar, experimentar e ver como é que funciona. É até uma forma de se atualizar e se preparar para algo mais radical que possa vir. É uma tentativa de enganação, até de extorsão. Vai ter vídeo que a gente vai receber de uma pessoa, eu acredito, vai ter pais recebendo vídeos de filhos. Mãe, manda um pix pra mim, não sei o quê, que as pessoas vão fazer com a foto e vai extorquir pessoas mais idosas. Então, a dica que eu dou é: se informe, utilize e crie uma senha, uma palavra-chave com seus familiares. Então, se isso acontecer, eu sei que talvez seja muita viagem, mas eu já tô pensando em fazer com a minha família. A palavra-chave é macarrão com açúcar e maionese. A palavra não, a frase no caso, né? E aí, se você receber um áudio ou um vídeo, qual é a palavra-chave? Qual é a senha? Que só a sua... Claro, você vai trocar ou por ligação ou ao vivo, de preferência. Vamos combinar uma palavra, uma frase, para que, se um dia isso acontecer, a gente pergunte pra gente certificar de que realmente são vocês que estão falando.
Mas é bom combinar essa palavra aí longe dos celulares, né? Os celulares estão ouvindo o tempo todo. É verdade, eu acho que é melhor pessoalmente, mesmo com o celular bem longe. Eu perguntei aqui pro Gemini se a inteligência artificial poderia criar uma igreja, né? Ele falou, a IA poderia personalizar experiências religiosas, adaptar sermões e fazer rituais adaptando as preferências individuais. Ela poderia fornecer aconselhamento espiritual 24 horas, poderia analisar grandes quantidades de dados para identificar tendências e padrões, ajudando a igreja a se adaptar às necessidades. E ela pode ajudar na criação de conteúdo, obviamente, né? Então, a resposta tá dada e ela mesma falou. Ó, Jacques, fica de olho aí, toma cuidado. Eu concordo com o Everton. A principal dica, eu acho que é justamente para as pessoas testarem. Hoje, enquanto a gente tem controle, né, sobre essas coisas, aproveitar enquanto tem controle, testar essas ferramentas. Mas isso daí vai me fazer... Não vai fazer mal. Por exemplo, eu quero aprender inglês. Chega lá e digita no ChatGPT. Eu quero aprender inglês. Aí ele vai perguntar pra você, então vamos conversar. Sobre que assunto você quer conversar? Eu pergunto pra ele, eu quero conversar sobre teologia. Então ele vai fazer uma pergunta pra você em inglês e vai respondendo. Você consegue clicar lá pra ouvir o áudio da frase, pra ver como é que fala. Então dá pra você usar pra coisas úteis que vão te ajudar no dia a dia. E você vai se adaptar e acostumar com a ferramenta. E testar diversas ferramentas, né? Tudo tá crescendo de uma forma assustadora. Porque a gente tem várias empresas trabalhando nisso. Então tem várias ferramentas pra usar, cada uma vai ser mais útil em uma determinada área. Então, eu realmente aconselho. Tem o ChatGPT, tem o Claude, tem o DeepSeek que você falou. Tem no tem WhatsApp o Gemini também agora. Tem no WhatsApp, tem pra todo lado. Acho que mais tem agora inteligência artificial. Aquele círculozinho colorido lá é uma IA pra você conversar. É verdade. E não percebeu ainda. IA da Meta, né? Isso. Eu acho que não precisa recomendar a ferramenta, cara. Entra na inteligência artificial e pergunta qual ferramenta que eu uso pra fazer isso. Ela já vai falar pra você, né? Então, porque a gente tem uma fonte de consulta ali infinita agora, né? Então, a inteligência artificial, desmistificando aqui no podcast, não é do diabo, não é do inimigo, você pode usar, não vai roubar sua família, não vai roubar sua casa. Cara, só um tigrinho que faz você, tá brincando. Quando eu era criança, isso faz muito tempo, né? A televisão, ela não era widescreen, né? Ela era 4x3, né? O formato tubo, dela. né? Aí eles chamavam de Baal quadrado, cara. Ô, louco, sério? Galera das antigas vai dar risada, vai lembrar disso daí. Baal quadrado. Era chamado de Baal quadrado. E não era quadrado, era 4x3, né? Então, mas tudo bem, a gente aceita brincadeiras, mas a gente sempre vai encontrar alguma coisa pra demonizar, né? O diabo vai usar todos os recursos que estão à disposição para enganar as pessoas. Conforme a gente falou, ele é o pai da mentira. Então a gente não precisa ter medo. Eu acho que é um dos motivos que a gente precisa usar a ferramenta para aprender a lidar, para aprender a esclarecer, né, quem está sob a nossa liderança, que sob os nossos conselhos, para poder auxiliar melhor, né? Entender como é que funciona e poder mostrar os riscos e orientar o uso da forma correta. É a mesma coisa do TikTok, né? Não vou usar o TikTok porque é isso, porque é da China, porque é não sei do que, porque é do demônio. E todos os jovens hoje usam e muitas pessoas não sabem nem como é que funciona, nem o que tem lá, né? Então, eu acho que é a mesma ideia. Tem bastante dancinha. Já fez dancinha lá, Fábio? Deus do livre, faça essas coisas não. Amém. E qual a sua dica, Álvaro? Você que é o cara que sempre tem uma dica Fábio, boa pra gente. Audiência, meus caros companheiros aqui da mesa, da Távola Redonda. Eu trouxe 2 dicas hoje, Fábio. Oi. A primeira dica é de literatura, sobre o tema que a gente conversou aqui, que inclusive, parabéns para o Everton, para o Jonathan. Eu acho, cara, assim, chutando por alto, eu acho que esse foi o podcast que eu mais gostei de gravar. Olha aí. Olha aí, hein? Colocando aqui, porque a gente é um entusiasta da tecnologia, a gente gosta de conversar sobre essas coisas. Teoria da conspiração também, esse tipo de coisa. O que eu trago da literatura é um livro do Tony Heinck, da Editora Fiel, de 2022. Deus, Tecnologia e a Vida Cristã. Que é um livro que vai analisar a relação entre a tecnologia e a fé cristã e como a Bíblia pode ser usada para construir uma teologia da tecnologia. Eu tenho esse livro no Kindle, comecei a ler, e ele traz, inclusive, um link que eu vou fazer com a próxima dica aqui, que é no audiovisual. Ele fala sobre Davi e Golias como 2 tecnólogos, né? Por quê? Porque durante a batalha ali de Davi contra o filisteu Golias, né?
Saul entregou para Davi uma armadura, né? Uma armadura grande, Davi pequenininho ali, franzino, né? E Davi falou, não quero essa armadura aqui, deixa que eu vou com a minha roupinha, com a minha funda aqui, enfrento esse filisteu, Deus, né, vai por mim, vai na frente dessa batalha. E assim foi Davi. Davi usava digamos que uma armadura ali rudimentar. E Saul era uma armadura da vanguarda, né? Os filisteus, eles dominavam certas tecnologias. Então, o Tony Hayek vai trazer esse exemplo, né? Dizendo que também nesse período bíblico, né? Como a gente colocou no início do programa aqui, do episódio do podcast, os povos ali, os hebreus, os egípcios, os filisteus, eles tinham tecnologias e usavam essas tecnologias a favor das guerras também, né? E a gente sabe o que aconteceu na história, né? Davi saiu vitorioso, né? Usava só a tecnologia da funda, né? Para muitos pode ser parecido com um estilingue, ou como a gente chama lá no nosso estado, uma baladeira, sei lá, alguma coisa assim. E derrotou o grande gigante Golias. Então essa é a primeira dica. Deus, Tecnologia, a Vida Cristã, do Tony Hayek, da Editora Fiel, de 2022, um livro muito bom. A segunda dica, que estava justamente ligada a essa primeira dica, é justamente a série que estreou hoje no Prime Video, Casa de Davi. Né? Quase Casa do Dragão aí, né? E, cara, é muito boa. Eu assisti o primeiro episódio e falei, cara, isso aqui é melhor do que The Chosen em termos de produção e execução, as batalhas, né? A indumentária ali do povo. Assim, eu analisei, eu sou meio crítico em relação a algumas coisas audiovisuais, né? Principalmente que tocam em temas bíblicos. E eu vi, cara, isso aqui é melhor do que uma novela da Record, né? Sei não, hein? Acho que não, hein? Não, é bom. Casa de Davi, né? Eu vi o trailer, parece muito bom. É bom. E, inclusive, o consultor é o cara que fez The Chosen lá, né? Ah, que legal. O Dallas lá. E o diretor é um dos que fez lá o Movimento de Jesus. Inclusive, também tem no Prime Video. Baita filme também. E o Prime Video, né, a gente falou, o Prime Video ele usa um sistema de seleção, né? Sistema de seleção também usa algoritmo e também usa inteligência artificial. Sim. Se você coloca lá Casa de Davi, ele vai te recomendar Movimento de Jesus. Uhum. E isso também é inteligência artificial. Olha, eu só assisto se tiver um dublador carioca, igual nas novelas da Record. Pra falar, Golias, seu monstro. Eu vou com você no poder. Você vem até mim com paus e pedras. Eu venho você com o poder do espírito. Só vê se fosse. Eu tô curioso pra ver a funda, porque eu vi um vídeo de um cara no Oriente Médio atirando com funda, é assustador. É legal. A precisão muito bom. E a força do tiro, rapaz. Eu falei, coitado do Golias, a testa dele de ferro, né? Dá um tiro funda ali na placa de ferro, né? E é muito preciso. Não, inclusive, dando um spoiler, né? O Everton não gosta muito de spoiler, mas eu vou dar um spoiler. Eu não sei se o Everton vai assistir a série. Mas quem gosta de spoiler? Vou assistir a série. Mas no início dá um pequeno trecho, porque assim, a série tem 8 episódios, né? O Prime Video só liberou 3. Mas no início do primeiro episódio dá um pequeno spoiler lá dessa batalha final aí com Golias, que vai ser lá o 7 ou 8 episódio, né? E, cara, é muito bem feito, cara. Assim, eu tô assim... Isso é absoluto cinema, isso aí. Porque o Davi chega pra lutar com o Golias ali, ele balança a funda assim, e a funda bem feita. E o Golias age de lançar uma lança assim, gigantesca, e Davi se desvia. E eu, cara, isso é cinemão, isso aí. Legal. Muito bom mesmo. Eu tenho um filme também pra recomendar, um filme um tanto antigo, ele é de 2014, mas ele não é cristão. O nome é Transcendência, a Revolução. Legal demais. Eu acho esse filme interessante porque ele toca num ponto que a gente comentou aqui, que é o que está por trás da inteligência artificial é uma pessoa com intenções. Então esse filme traz justamente essa ideia, né, de um homem que lida com o IA. E aí, no momento da morte dele, ele consegue fazer o upload da mente dele pra internet. Uhum. Ele joga a mente dele lá. Então ele vira como se fosse uma inteligência de uma pessoa, mas artificial, orgânica, né? E a gente vê que, às vezes, por mais que certas intenções fossem boas, o ser humano é mau. Então ele fazia coisas ruins também nesse tempo, né? E aí é bem interessante pra ver justamente isso, né? O mal que existe por trás da mente humana. Tu falou nisso, na verdade, tem uma série na Netflix que colocaram agora, Pantheon. Pantheon. Que
que é justamente sobre isso. Legal. Uma animação, né? Animação. Eles falam, não é inteligência artificial, é inteligência transferida. Ah, sim. UI, Uploaded Intelligence. Que é a mente humana transferida pra nuvem. Mais uma dica, é muito boa também. Eu pensei que tu ia falar de Cassandra. Ainda não assisti, eu tô meio assim, porque aquela robozinho, aquela televisão do Baal. A cabeça é o Baal quadrado aí. Eu queria só não tomar muito tempo do nosso podcast, o nosso produtor já tá me olhando ali. Mas eu não posso deixar de falar isso, que Davi, pra mim, é um dos... Assim, depois de Jesus, né, a Trindade, o Nosso Senhor, eu considero Davi como um dos maiores personagens bíblicos, cara. E pra mim, Davi, que eu posso falar, pode ser polêmico, mas eu acho que não vai ser polêmico. Davi, pra mim, é o Capitão América da Bíblia. Eu tenho 3 argumentos, 3 pontos pra dizer por que Davi é o Capitão América da Bíblia. Eu tô curioso agora. O primeiro ponto, franzino, mas corajoso. Capitão América era franzino antes do super soro e era corajoso, pulou lá em cima da granada e tal, mesmo não tendo super soro. Davi é a mesma coisa, né? Luta lá com gigante, tem outras batalhas, né? O segundo ponto, estrela do escudo. Capitão América tem uma estrela no escudo. E Davi também. Tá chegando lá, hein? Davi também tem estrela, hein? Tá chegando. Estrela de Davi. Continue. Terceiro e último ponto. Faz sentido. Capitão América é patriota. Aí sim. E Davi também é patriota. Não morreu na praia, gostei. Tanto que a estrela de Davi é usada até hoje na bandeira de Israel, né? Sim. Patriotismo nisso. Mas aí fica a pergunta. Se Davi é o Capitão América, o Sansão é o Hulk? Aí não... Gente, queremos agradecer os nossos convidados pelo tempo disponibilizado aqui com a gente, por poder bater esse bate-papo super legal. Eu quero deixar esse tempinho para breves considerações finais de Jonatas e Everton. Bom, mais uma vez agradeço pela oportunidade, foi muito boa a conversa. E é isso, sigamos sempre pedindo discernimento a Deus, para quando a IA tentar... As pessoas, aliás, né, usarem IA para tentar nos enganar, a gente conseguir identificar e não se deixar levar por vãs ensinamentos ou por pessoas que falam assim no microfone. Então é isso, é discernimento e não demonizar tudo, né? Sempre ter em mente que aquilo ali pode ser uma ferramenta para nos ajudar na nossa vida, tanto profissional, pessoal e cristã também. Como eu não agradeci no início, então eu não posso falar que eu quero agradecer mais uma vez, né? Eu vou agradecer pela primeira vez pelo convite, foi um prazer, foi realmente muito legal o bate-papo aqui. E eu não vou copiar, eu vou copiar o Everton, mas não vou copiar, né? Mas eu desejo a mesma coisa que Paulo deseja aos filipenses ali em Filipenses capítulo 1, né? Que eles cresçam em amor e discernimento, né? A gente precisa ter um conhecimento realmente profundo da palavra de Deus para poder discernir o que é certo e o que é errado. E o amor, porque a Bíblia diz que nos fins dos tempos, o amor de muitos esfriará, né? Então a gente precisa... eu desejo que todos tenham o amor fortalecido aí por Jesus Cristo, que esse conhecimento possa fazer aumentar esse amor, esse desejo de estar com Ele, de fazer as coisas dele, de trazer o reino dele ao nosso dia a dia, né? Refletir o reino de Deus em tudo que a gente faz. Então é isso que eu desejo a todos, né? Usar a tecnologia como uma ferramenta, isso é essencial. Muito obrigado também aos nossos queridos ouvintes. E essa é a nossa mensagem. Continue usando a tecnologia para a glória de Deus. Continue também seguindo a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso podcast aqui. Deixe seu comentário e muito obrigado. É isso aí. Todo domingo, lembrando que temos EBD na nossa igreja às 9 horas da manhã. Venha conosco, ainda não é uma IA, né? São professores muito bem capacitados, humanoides, dando aula, ensinando a Bíblia. Venha para EBD da nossa igreja, da nossa amada PIB.
Deus abençoe, tamo junto, até a próxima e até que ele venha.